Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência para a discussão de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, Bruno Henrique Souza, COO, Fernando Stuck, CFO e IRO, e Diná Ribeiro Carvalho, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação da Sequoia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, onde as perguntas serão realizadas por telefone digitando *9 ou serão recebidas via chat na plataforma de webcast. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.sequoialog.com.br. A apresentação também se encontra disponível no site. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Sequoia, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência são relativas às perspectivas de negócios da Sequoia, projeções, metas operacionais e financeiras e constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Sequoia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Sequoia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Armando Marquesan Neto, fundador e CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir. Olá, bom dia, obrigado. Obrigado a todos os participantes, mais uma vez, por divulgação de resultados da Sequoia Logística, divulgação do quarto trimestre de 2021 e também do ano. Antes de iniciar, os destaques operacionais na página 4, para quem puder acompanhar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores e colaboradoras pelo grande ano de 2021 e pelos resultados obtidos, agradecendo em especial toda a diretoria executiva, toda a liderança da companhia e cada um dos 8.500 colaboradores que fazem parte da Sequoia, em especial essa semana as mulheres, semanas do Dia Internacional das Mulheres. Sequoia ultrapassou 3.000 mulheres no quadro de colaboradores, motivo de muito orgulho para a gente, agradecendo a todos os colaboradores por esse grande ano e grande resultado. Gostaria agora de iniciar com os principais destaques financeiros e operacionais, destacando e iniciando pela receita bruta, uma receita bruta recorde que a gente atingiu, 1,8 bilhão de reais, com crescimento robusto de 53,3% em 2021. O destaque para o crescimento do B2C, onde a gente alcançou 1,1 bilhão de reais, com 80% de crescimento em relação a 2021, superando em mais de 3 vezes o crescimento do mercado de e-commerce. A companhia foi responsável por transacionar e transportar 13 bilhões de reais no quarto trimestre de 2021 e atingiu a marca de 46 bilhões e quase 46 bilhões e meio em 2021 de GMV transportado e transacionado. Uma marca bastante importante para a gente. Além disso, a gente alcançou 53 milhões de pedidos processados no ano de 2021, com um aumento de 28,6%. O B2C, nossa divisão que atende ao mercado de e-commerce, também atingiu uma marca histórica. Aqui dando parabéns a todo o time do B2C por conseguir atingir essa marca. No último trimestre, 17 milhões de pedidos entregues, com incremento de 54,8%, superando mais de 3 vezes o crescimento do e-commerce também.
Como já divulgamos anteriormente, tivemos um forte crescimento na Black Friday, 57% em receita, 81% em pedidos. No Natal também, mais de 108% em receita e 135% de crescimento em pedidos, demonstrando uma grande capacidade de escalar nossa operação em datas sazonais. Tivemos um resultado robusto, tanto em margem bruta quanto EBITDA, e resultados financeiros, iniciando pela margem bruta, atingiu 20,4% no quarto trimestre, uma melhoria consistente versus o terceiro trimestre, o segundo trimestre de 2021, mesmo num ano com muito desafio, não só da inflação, dos insumos, de combustível, de IGPM, mas todos os desafios de negócio que a gente enfrentou, a gente atingiu uma boa margem bruta operacional. Além disso, a margem EBITDA alcançou ex-IFRS 11,8% no quarto trimestre, uma melhora de 0,8 pp, e 9,3 em 2021, incremento de 0,3 pp. A gente continuou com um índice de alavancagem muito similar ao terceiro trimestre de 2021, 1,6 vezes dívida líquida EBITDA, um patamar bastante saudável que reflete o benefício, e toda a tecnologia da nossa operação Asset Light, e com ROIC ajustado de 33,6% no mesmo período, um ROIC bastante diferenciado no setor de logística e transporte. Além disso, a gente continua avançando de maneira intensa na agenda de ESG, desenvolvendo projetos de vanguarda, além da definição da matriz de materialidade, a definição dos 4 pilares de atuação em emissão e resíduos, em mobilidade, em comunidade e motoristas. E a nossa ambição até 2030 de buscar a neutralidade nas emissões de CO2, uma ambição bastante importante, dado a natureza da nossa operação. Além disso, como divulgado no final do ano passado, fizemos a renovação do nosso conselho de administração, em linha com as melhores práticas de governança, e hoje, dos 7 conselheiros que representam a companhia, temos 6 independentes e 2 mulheres. Na próxima página, reforçamos aqui na página 5, reforçamos o nosso ecossistema integrado de serviços digitais e físicos para apoiar a operação logística no país. A Sequoia atingiu 60% da sua receita vinda do setor de B2C, segmento de B2C, apoiados por ferramentas digitais, que vamos mostrar mais adiante, já representam 215 milhões do nosso faturamento. Entre elas Frenet, SFX e Drops. O B2B, nossa operação de B2B, atingiu 30% da operação na receita do ano passado, e a operação de logística com 10% do nosso negócio. 6, continuamos destacando a nossa posição de estratégia de M&A. Temos um pipeline bastante robusto, com boas oportunidades selecionadas, 23 ao total. Tivemos aumento do número de MOUs assinados, passando de 1 MOU assinado do último trimestre para 2 MOUs agora. A gente continua tendo a disciplina de olhar aquisições que fazem parte da nossa estratégia, aderência ao nosso portfólio de serviços físicos e digitais, e continuamos vendo um mercado bastante promissor em termos de M&A. Gostaria agora de solicitar o Bruno Henrique, nosso COO, para passar pelos principais destaques operacionais. Obrigado, Armando. Bom dia a todos. No slide 8, nós trazemos a atualização do nosso ecossistema operacional, reforçando bastante o nosso propósito de conectar a logística e democratizar para o Brasil todo. Já estamos em 487 cidades como origem, 71% do PIB coberto, e mais de 23 mil pontos de coleta. Chegamos a 75 bases próprias e 4.374 municípios com uma abrangência de entrega, atingindo 94% do PIB brasileiro. Reforçando a nossa estratégia de interiorização, nossas entregas foram majoritariamente no interior, 65%, com 100% de crescimento trimestre versus trimestre. Atingimos 423 bases operacionais, 53 milhões de pedidos entregues, como o Armando já falou, contra 41 no ano de 2020. Transacionamos 13 bilhões em GMV no quarto TRI,
13% a mais do que o mesmo período do ano passado. Chegamos a 507 mil metros quadrados de área bruta locável, 9,3 mil colaboradores e 14 mil motoristas parceiros cadastrados. No próximo slide, slide 9, trago um pouco mais de detalhes dos crescimentos de pedidos. Foram 51% trimestre versus trimestre, um crescimento muito robusto, puxado pelo B2C, que cresce 55%, e o B2B também crescendo 19%. Na comparação anual, os crescimentos tanto de B2C quanto de B2B são próximos de 30%. E atingimos o recorde, o novo patamar do número de pedidos, muito impulsionado pela nossa ferramenta de SFX, com quase 7 milhões de pedidos no quarto TRI de 21. Indo para o slide 10, trago um pouco mais de detalhes de uma informação já conhecida, Black Friday e Natal, Armando também já falou, crescemos 57% em receita, 81% no número de pedidos, e no Natal, mais que dobramos a nossa receita e também avançamos 135% no número de pedidos, crescimento bastante significativo. Seguindo para o slide 11, muita satisfação aqui, que nós trazemos as nossas soluções digitais, que estão bastante conectadas já. Frenet, o nosso marketplace de frete, que adquirimos no último TRI do ano passado. Já chegamos a 8 milhões de receita em 21, um CAGR bastante importante de 159% em 2 anos, em número de sellers. A gente continua crescendo essa base de forma consistente. E frete transacionado também, quase 130% em 2 anos, que mostra que o crescimento é bastante sustentável. A propósito aqui é ser o líder do mercado através de parcerias de e-commerce, olhando para os benchmarks internacionais, para o unicórnio, que a gente enxerga como nossa inspiração, que tem um bi de valuation e já chegou a 50 milhões de receita no ano de 2013. Desculpa, no ano passado. A Drops, a nossa rede de PUDOs, também fundada no ano passado. A ideia aqui é escalar bastante o número de pontos. O CAGR de 140% em crescimento de número de pontos para ser dropado. O principal propósito aqui é ser o líder no mercado de PUDOs, olhando para esse mercado SMB, que tem crescido bastante e ainda muito pouco penetrado com PUDOs. Somente 2% das entregas no país tem a utilização de PUDOs, contra 10% nos mercados mais desenvolvidos, e é um segmento com potencial bastante relevante de receita, que deve chegar a 3 bilhões de reais em frete em 2026. Por fim, a Linkros, nossa última aquisição, é um SaaS para roteirização, torre de controle e tracking. Chegamos a 23 milhões de receita em 21, CAGR de 47%, já temos 73 mil veículos monitorados, e a principal propósito aqui é ser a solução líder em logística, em tecnologia. O benchmark que nós nos inspiramos também é um unicórnio de $1 bi, com uma receita estimada de 33 milhões de dólares no último ano. Passando para o próximo slide, aqui nós mostramos o tamanho e o potencial desse ecossistema. Já atingimos 215 milhões em receita, somente com as nossas soluções digitais em 21, um crescimento de 9 vezes frente ao ano de 20, e a conexão que todas elas podem ter, começando pela Frenet, que é o marketplace de frete, com 32 mil sellers ativos, já gerando 618 milhões em GFV. Esses sellers se conectam tanto ao SFX, uma solução de coleta, com entrega em 4.300 municípios, 7 milhões de pedidos no quarto TRI de 21, e com a solução de drop-off dos PUDOs, tanto de drop-off quanto de reversa. Aqui nós fazemos uma solução bastante integrada para os SMBs, com Frenet, com o marketplace de frete, SFX com o braço logístico de coleta e entrega, e Drops como opção de pick-up, drop-off e logística reversa. Também no Drops temos potenciais de novos serviços que já estão em desenvolvimento, como, por exemplo, Nobody Home, que é um serviço para evitar a não entrega, Kirana Model, serviço para que as entregas sejam feitas a partir do PUDO, e as Dark Stores também, nos mais de 3 mil pontos que devem ser desenvolvidos até 2023. E a Linkros, que vem para conectar com a integração da roteirização, as plataformas, torre de controle e track de pedidos. Como eu já disse, são SaaS para roteirização, com 73 mil veículos monitorados,
4,6 bilhões em fretes transacionados e mais de 2,5 milhões de rotas operadas. Agora, no próximo, eu passo a palavra para o Stuck para comentar sobre os nossos resultados financeiros. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Antes de eu entrar nos destaques financeiros, gostaria de lembrar que os números financeiros apresentados, eles estão todos na forma antiga da contabilidade, e a conciliação desses números, elas pode ser encontrada no nosso release de resultado na página 18. Então, passando para a página 14, os destaques do quarto trimestre de 2021, Sequoia atingiu uma receita de 539 milhões de reais, um crescimento de 32% year over year. Nosso lucro bruto ajustado ex IFRS foi de 92 bilhões de reais, um crescimento de 11% year over year, com uma margem de 20,4%. Nosso EBITDA ajustado foi de 67,7 milhões, um crescimento de 34% year over year, e a margem de 15%, e o EBITDA ajustado ex IFRS foi de 53 milhões, um crescimento de 39% year over year, com uma margem de 11,8%. Nosso lucro líquido ajustado foi de 21,7 milhões, com uma margem de 4,8%, e o nosso ROIC foi de 34%. Na página seguinte, na página 15, o Armando já comentou um pouco do nosso crescimento de receita, o crescimento anual é de 53%, com destaque importante para o B2C, que cresceu 80%, mais que 3 vezes do crescimento do mercado de e-commerce. No trimestre, a companhia cresceu 32%, saindo de 410 milhões de uma receita no quarto T de 20 para 539 milhões no quarto T de 21. A gente fez um crescimento orgânico muito importante, em linha com o nosso crescimento dos últimos anos, de aproximadamente 20%, 18% do crescimento orgânico no ano, e no trimestre o crescimento orgânico foi 16%. Lembrando que o crescimento orgânico do B2B, principalmente, ele vai ser afetado na safra dos próximos 12 meses, contando a partir do terceiro trimestre desse ano, do churn forçado que a gente vê, do que a gente fez no trimestre passado. Naturalmente, ele já evoluiu, então, se a gente olhar o crescimento orgânico do B2B no trimestre passado, ele foi de menos 23%, e esse ano, com a evolução, esse trimestre com a evolução já foi para menos 15%, então já evoluiu 7 pontos percentuais aí no B2B. Isso deve ser uma tendência para os próximos trimestres também. Seguindo para a página 16, nosso lucro bruto ajustado avançou 11%, saindo de 82,8 milhões para 92,2 milhões, e acho que o mais importante foi a evolução constante da nossa margem bruta. Então, a gente sai no segundo trimestre, muito difícil com a alta dos insumos e da inflação, como já mencionado aqui pelo Armando no começo, e a margem cresceu substancialmente nos trimestres seguintes. Então, a gente cresce 2 pontos percentuais na margem do terceiro para o segundo e cresce mais 1 ponto percentual da margem do quarto para o terceiro. Isso é fruto do nosso trabalho, tanto nosso investimento em tecnologia, melhorando a otimização dos processos na ponta, com o nosso repasse de preço para os clientes e também da sinergia das empresas investidas. A tendência é que essa margem ela se estabilize entre 20% e 21% nos próximos anos. O nosso EBITDA teve uma evolução muito importante, então a gente teve uma queda, olhando a margem bruta 20 contra 21 de 3 pontos percentuais, muito em função dos fatores macroeconômicos, e se a gente olhar que a gente teve uma evolução no EBITDA de 0,3%, demonstra o forte trabalho que a companhia fez na diluição de custo fixo e na entrada de sinergias. Então, esse foi, a companhia continua evoluindo muito bem nesse assunto. Então, o nosso EBITDA de 2021 foi de 9,3%, uma evolução bruta de 57%, e no quarto trimestre de 21, o EBITDA cresceu, atingiu 11,8%. A gente deve continuar evoluindo essa margem para os próximos anos. No slide 17, a gente evidencia aqui o nosso investimento, a gente continua investindo 3% da nossa receita de CAPEX, basicamente em tecnologia e inovação. Os softwares representaram aí, foi 22 milhões de investimento em softwares em 2021, e nosso modelo Asset Light, a gente continua com uma dívida líquida muito equilibrada, com 1,6, bem em linha com o terceiro trimestre. A gente já teve o pagamento da Lincros nesse trimestre, no quarto trimestre. Se a gente descontasse esse pagamento, o nosso nível de alavancagem estaria igual ou menor que o trimestre passado. Acho que outro ponto importante desse trimestre foi o alongamento do nosso endividamento. A gente imaginando um 2022 com muita oscilação de mercado e muita oportunidade de M&A, a gente acabou alongando o endividamento. Então,
o endividamento no terceiro trimestre de 21, o pagamento do principal em 2022 representava 38% do nosso endividamento, ou 125 milhões de reais, e com esse alongamento, a gente tem apenas 10 milhões de reais para pagar em 2022, representando 3% do total do pagamento da dívida. Outro dado importante, mesmo com o mercado difícil, a gente conseguiu reduzir o custo médio da nossa dívida, CDI mais 3,1 para CDI mais 2,8. E o nosso ROIC continua aí muito acima do mercado, com 34%. Para finalizar a parte financeira, a gente terminou as integrações das recém-adquiridas Prime, Direcional e Primor agora no ano de 2021, com um resultado muito acima do esperado e do aprovado no nosso business plan com o Conselho. Esses são os 4 principais pilares de sinergia, foram 39 milhões de captura de sinergia. Então, integração de estrutura, otimização de rota, otimização de mão de obra SG&A e contrato de seguro perfazem aí esses 39 milhões. Um incremento muito importante, se a gente utilizar a base 100, a gente cresceu 62%, incrementou o SG&A das empresas adquiridas, né, o EBITDA das empresas adquiridas, naturalmente após 12 meses da empresa integrada na companhia. Agora eu passo a palavra para a Diná, nossa diretora executiva de gestão e sustentabilidade. Obrigada, Stuck. Bom dia a todos. Vou falar um pouco sobre a agenda de ESG mencionada pelo Armando no início da apresentação. Eu estou no slide de número 20. Bom, a Sequoia construiu um caminho muito sólido, né, na agenda de ESG, contando com um plano estruturado para assumir a vanguarda do ESG no setor de logística. Alguns temas extremamente importantes e etapas foram cruciais para definirmos os nossos pilares estratégicos, e eu gostaria de mencionar para vocês, né, acho que toda a construção ela partiu de uma matriz de materialidade, ouvindo os nossos stakeholders. Então, nós chegamos aqui em 4 princípios, em 4 pilares. O primeiro, emissões e resíduos, e a nossa ambição até 2030 é buscar a neutralidade de carbono, e nós sabemos qual é o impacto e qual é o desafio que nós temos neste pilar. Mobilidade, favorecer a mobilidade sustentável nas cidades prioritárias. Em comunidade, elevar o desenvolvimento humano no nosso ecossistema. E em motoristas e parceiros, garantir segurança, desenvolvimento e trabalho justo. Pode ir. No slide de número 21, nós trazemos aqui algumas iniciativas já oriundas desse plano, né, que já foram executadas no 4º trimestre de 2021. Então, o primeiro é o lançamento da Drops, né, que acaba nos ajudando na redução de emissões e melhoria da mobilidade urbana. São trajetos mais curtos e utilização de modais alternativos, conforme mencionado pelo Bruno. Então, já são 624 PUDs credenciados no 4º trimestre e a expectativa é chegar a 3.500 PUDs em 2023. Depois, olhando para a questão ambiental, a implantação de uma plataforma unificada no controle de resíduos, pois somente a partir da medição é que nós podemos ter uma ação estruturada. A expansão do programa Despoluir, com o aumento do número de veículos avaliados ambientalmente, em parceria com a CNT. Com relação aos motoristas, já uma ação de conscientização sobre saúde e segurança, com mais de 400 motoristas parceiros impactados. E olhando para a comunidade, né, o transporte de 50 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal para 3.000 famílias vítimas das enchentes nos estados da Bahia e São Paulo. E continuamos aqui, né, desenvolvendo os nossos jovens nas comunidades onde estamos inseridos. Então, já estamos aqui na 5ª turma do programa Sementes, Jovens Aprendizes, com mais de 30 jovens selecionados. Muito obrigada. Eu volto a palavra para o Armando. Agora vamos abrir direto para perguntas e respostas, para ganhar o tempo aí do atraso inicial. Por favor, podemos proceder para as perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar perguntas por escrito, utilize o botão Q&A na plataforma de webcast. Para realizar perguntas por telefone, por favor, digite o botão *9 para entrar na fila. Ao ser convidado a falar, pressione *6 para liberar seu microfone. Pedimos por gentileza que antes de fazer a sua pergunta por telefone, abaixe o volume do webcast para não ter retorno da sua voz durante a fala. Obrigado. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Hecher. Fernanda, seu microfone está liberado para realizar a pergunta. Pressione asterisco 6 e pode realizar sua pergunta. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Fernanda, bom dia. Oi, Fernanda, a gente te ouviu inicialmente. Eu acredito que você fechou o microfone, Fernanda. Pressione novamente o asterisco 6, Fernanda, para liberar seu microfone novamente. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Fernanda. Tá bom. Bom dia, desculpa aí, acho que estava com um problema aqui para ativar meu microfone. Obrigada por pegar minha pergunta, parabéns pelos resultados. Acho que eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação à evolução de margem. A gente viu aí vocês entregando uma boa evolução de margem esse ano, com melhora no Tri contra Tri. Queria falar um pouquinho do cenário que vocês estão vendo aí para 2022. A gente tem noticiário aí de aumento de preço de combustível, aumento de custo, como vocês já mencionaram, né? A gente viu algumas notícias de desaceleração das margens dos asiáticos. Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo esses impactos em termos de margem para a Sequoia. E o segundo ponto, queria explorar um pouquinho a parte de M&A. Se vocês puderem detalhar o que vocês estão vendo aí, quantos deals vocês estão em diligência, tamanho de deal que vocês estão olhando, e se puderem dar alguma expectativa de time, quando que a gente deveria ver novos M&As. Obrigada. Obrigado você, Fernanda. É o Armando falando. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a primeira pergunta ela é super importante, né? Porque de fato o cenário mudou rápido novamente, né? Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, aumento do preço do petróleo, que certamente vai trazer mais uma pressão sobre o combustível e portanto o frete, né? Eu acho que diferentemente, Fernanda, do ano passado, eu acho que tanto a Sequoia em particular, né? Já está com uma estratégia pronta para o reajuste de preço, por conta desse cenário mais complexo, diferente do ano passado, que foi um caso bem atípico, né, bem muito concentrado nos primeiros 6 meses, um aumento geral de insumos, né, plástico, pneus, etc. A gente tem uma estratégia aí, já um calendário definido com o nosso time comercial, parte de reajuste de preço, e esse é um trabalho que já tem sido realizado, inclusive, dado essa movimentação do mercado, antecipação de algumas negociações com os nossos principais clientes para esse reajuste. E eu acho que um outro detalhe, Fernando, acho que diferente do ano passado, né, que a indústria como um todo não havia um consenso, né, e havia muita difusão em relação ao entendimento do aumento de preço. Eu acho que esse ano, né, todas as companhias, tanto o varejo quanto a indústria e também a indústria de transporte e logística, já antecipou, né, em parte, esses impactos e também de todo o aumento que a gente teve acumulado nos últimos 12 meses. Então, a maioria das empresas já estão preparadas, já colocaram nos seus respectivos orçamentos. Então, e o mercado como um todo, né, o próprio índice da Câmara Técnica do Transporte Fracionado, INCTF, divulgou em fevereiro um aumento de aproximadamente 17,5%, o que significa que a indústria como um todo ela vai se mover para reajustar os preços, né, porque esse patamar de petróleo justamente vai requerer um rearranjo na cadeia como um todo. Então, a gente espera uma maior tranquilidade, né, um processo mais fluido, dado que o mercado como um todo se preparou e está se movimentando nesse mesmo sentido, e é assim que a gente vai conduzir o tema aqui na companhia, exceto pela sazonalidade do primeiro e do segundo trimestre, a gente espera uma neutralidade em margem bruta por ano, para o ano, né, offsetando esse efeito de aumento de combustível, né? Óbvio que respeitando essa sazonalidade do primeiro trimestre, onde a gente tem o trimestre de menor volumetria e operação, tá? Com relação ao M&A que você perguntou, acho que
O mais importante, Fernanda, é dizer que a gente está bem aderente à nossa estratégia, tudo que a gente tem comunicado nos últimos 1 ano e meio, né, após o IPO, que é continuar olhando oportunidades que fazem sentido para a companhia, buscando basicamente duas verticais, né? Uma vertical de aumento da nossa escala e da nossa densidade, né? Ganhando densidade de rota e, portanto, melhorando serviço, custo e o custo de servir os nossos clientes. Então, escala é um viés muito importante para a companhia. A gente está construindo essa escala, vide a receita que a gente atingiu de 1,8 bilhão de reais, mais de 17 milhões de pedidos no último trimestre, 53 milhões de pedidos no ano. Então, a gente tem construído essa escala ao longo do tempo, na nossa visão, com bastante êxito, de forma capilar e focando nos interiores. Então, a gente vai continuar buscando essa escala. E, além da escala, Fernanda, acho que você pode ver aqui embaixo nesse quadro 6, né, se você acessar o quadro número 6 da nossa apresentação, você vai ver também o movimento de logtechs, né? Então, a gente vai continuar fiel à nossa estratégia, buscando oportunidades, seja de aumento de escala, seja de aumento de logtechs. Com relação aos 2 MOUs que você perguntou, um deles já está em processo bastante avançado, caminhando para o final da due diligence, e o outro ainda está em fase bastante inicial. Os tempos que a gente já havia comentado, né, em outras ocasiões, o tempo de due diligence varia de 90 a 120 dias para a conclusão satisfatória e realização da transação, justamente caso a gente tenha sucesso na realização dessa due diligence. Então, essa é a nossa expectativa e a gente continua muito aderente ao que a gente tem feito e construindo o nosso ecossistema, que hoje já transaciona 46 bilhões de reais em GMV. Muito obrigado, Fernando. Obrigada a vocês, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogaki. Por favor, senhor Alexandre, pressione. O seu microfone já está liberado. Senhor Alexandre? Senhor Alexandre, o senhor pode prosseguir. Alô, estamos escutando? Alexandre, a gente te ouve. Ok. Bom dia. Bom, minha primeira pergunta é em relação à receita das aquisições realizadas, né? Se a gente olhar ali o ano de 2021, tem uma receita de 412 milhões de reais. Se a gente somasse lá a receita das adquiridas, daria um montante maior do que esse, né? Eu entendo que tem aquisições que foram realizadas durante o ano, né? Então, parte é justificada por isso, parte também é justificada pelo churn forçado, que vocês mencionaram. Mas a minha pergunta é entender se esse 412 já seria o ponto de partida da receita das adquiridas, olhando daqui para frente, ou se vocês ainda enxergam muito cross-sell ainda para acontecer para frente. Alexandre, obrigado pela pergunta. Você está certo. Eu acho que é esse movimento que você comentou, tanto do churn, ele tem influência realmente nesse número, por isso que o número não é exatamente o que você falou. Tem outro fator importante, que é sempre mais difícil de acertar o número, porque o cross-sell e a migração da receita entre as empresas acontece de forma muito relevante, né? Então, há muita receita que era da Primor B2C foi para a Sequoia, da TA foi para a Primor B2B fracionado. Então, a gente vai sempre usando aonde a malha é melhor, aonde a eficiência da rota é melhor. A gente acaba olhando o business de uma forma sempre consolidada, né? A gente tenta separar aqui para ficar uma visualização melhor, mas é sempre mais difícil à medida que os business vão evoluindo. Então, você imagina, a Primor integrou na direcional, a Prime, desculpa, integrou na direcional. A gente olha uma receita única já entre as duas, porque fica sempre difícil separar, porque é uma rota única. Então, aquisição, os 412 não são exatamente a soma
das receitas, porque parte delas podem ter para a Sequoia, parte o churn aconteceu, então é sempre mais difícil olhar esse mix desse jeito, Alexandre. Então, pode ser um ponto de partida, mas a gente tem que ponderar um pouco isso, o cross-sell que aconteceu, a migração e o churn, principalmente no B2B, no B2C pesado, tá? Legal. Aí, mudando a pergunta talvez para o Bruno, né, já tiveram ali 624 PUDs no quarto trimestre de 21. Eu sei que ainda é recente, mas já tem alguma estatística de como tem sido o desempenho individual de cada um desses PUDs, ou seja, o número de entregas e retiradas em cada PUD tem sido crescente, está num volume que, para quem ofereceu espaço ali para drops, tem sido interessante. Então, um pouquinho ali do economics da locação mesmo. Alexandre, nós estamos bem no início, né, da operação. Lembrar que a estratégia inicial é a gente captar os PUDs e aí sim sair para o mercado oferecendo 2 grandes serviços, o drop-off de sellers e a reversa. A aderência do mercado tem sido muito boa e a fase que nós estamos agora, basicamente, é negociação e integração com uma parte dos clientes. Isso deve levar aí mais uns 60 dias para a gente, de fato, começar a gerar volume operacional e poder trazer essas métricas que você perguntou com relação aos PUDs, tá? Então, legal. Se eu puder fazer só um follow-up, eu queria entender se tem algum tipo de custo a ser diluído ali para frente. Você pergunta com relação aos PUDs? Isso, em relação aos PUDs. A grande parte do custo dos PUDs é variável, né? A gente tem um setup pequeno, mas para frente, basicamente, grande parte do custo é variável. Então, a preocupação com o custo fixo é basicamente da estrutura que a gente montou, que não é uma estrutura grande, que vai ser diluída ao longo do tempo com a entrada de volume de pacotes. Mas no Economics aqui, grande parte do baseline de custos, ele não é fixo. A parte de custo fixo aqui é bem menor, né? É uma empresa muito leve, que de fato ela não tem sequer aluguel, não tem outros pontos de custo que a gente geralmente vai ter numa operação logística mais tradicional. Então, a diluição de custo fixo ela é muito mais natural, muito mais simples do que numa operação logística tradicional, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Você. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, pressione *9 para entrar na fila. E para realizar perguntas pelo webcast, pressione o botão Q&A e envie sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Gabriela Moraes. Gabriela, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. A minha primeira pergunta vem em relação à SFX, né? Vocês tiveram um crescimento relevante nesse TRI, o volume dela já representa boa parte também do volume do B2C. Eu queria entender as expectativas para esse segmento durante 2022, principalmente depois que ocorrer a maior integração com a Frenet. Essa é a primeira pergunta. Obrigada. Legal, Gabriela. Obrigado pela pergunta. A expectativa do SFX é bastante positiva. De fato, você tem razão. Não só com a integração com o Frenet, mas a integração também quando os PUDs estiverem operacionais. A principal ferramenta de coleta é o SFX. Então, é o que a gente está investindo mais. E a gente continua olhando como uma das principais alavancas de crescimento para a gente este ano, principalmente porque o mercado de SMBs ele continua crescendo bastante. Quem tem entrado no mercado como integrador tem entrado com a solução chamada de door-to-door, que coleta-se na porta do seller e faz essa entrega para o consumidor final direto. Então, a ferramenta a ser utilizada é sempre o SFX, e a gente está olhando para o que tem acontecido nesses primeiros meses, e a perspectiva é bastante positiva para esse ano, tá? Não só com o que a gente já vem fazendo e rampando o SFX, mas com as oportunidades que a gente tem com as outras logtechs da companhia, que tem bastante soluções que integram
com esta proposta de valor do SFX. Boa, tá super claro. E se puder fazer uma última pergunta aqui com relação ao segmento de B2B, né? A gente viu que teve uma pequena aceleração em relação ao nível de crescimento que a gente viu no terceiro trimestre, né? Então, vocês cresceram receita 10% em relação ao ano passado. Vocês esperam continuar crescendo o B2B nesse nível de crescimento? E hoje, o que tem mais impactado o segmento, né? É ainda essa questão do churn, do terceiro TRI, ou está mais relacionado aqui ao shortage de algumas categorias como home appliance, por exemplo? Obrigada. Então, a gente acredita que... vamos só trazer um pouco da perspectiva, né? A gente fez um grande churn no ano passado, que o grande afetado foi o B2B, e quando a gente olha para os próximos trimestres, a gente não tem esse mesmo impacto, então, naturalmente, a nossa expectativa é crescer esse ano, principalmente, nos nossos principais vetores de crescimento, é voltar o B2B a patamares que a gente já teve e crescer bastante nesse segmento. Óbvio que é um segmento que é mais afetado hoje pelo que tem acontecido, né, na situação macroeconômica do que os demais segmentos. Então, este é um ponto que a gente está bastante atento, porque o mercado em si, não o mercado de transporte, mas o mercado de abastecimento do B2B, ele sofre mais com toda essa movimentação macroeconômica do que tem acontecido no mercado do B2C, seja porque o mercado de B2C está crescendo com pedidos de valor agregado menor, seja porque as pessoas estão migrando o costume de vender, de comprar no offline para o online. Mas, a despeito disso, a nossa grande estratégia hoje no comercial também é crescer bastante e shiftar a nossa prospecção do B2C para o B2B. Então, a gente deve olhar, a expectativa é olhar para um B2B crescendo mais esse ano do que a gente viu ano passado, e percentualmente o maior crescimento deve vir do B2B. Tá super claro. Obrigada, pessoal. Obrigado, bom dia. Obrigado, Gabriela. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jorge Lorencão, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Jorge, pressione asterisco 6 para liberar o seu microfone. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, Jorge, bom dia. Bom dia, obrigado, pessoal, pelo espaço da pergunta. Parabéns pelos resultados também. Algumas questões aqui do nosso lado. Acho que a primeira é com relação à tendência de same client sales, né? A gente viu essa tendência um pouco mais pressionada no quarto TRI, um pouco parecido com o TRI passado também. Vocês deixaram super claro ali as razões, né? Tem a questão do churn forçado, acontecendo ainda nesse TRI, tem também a questão do tough comps no quarto TRI de 20, que foi super forte para e-commerce, né? Então, seria entender de vocês, olhando para 2022, como vocês esperam a evolução dessa linha especificamente. Depois eu faço as outras perguntas também. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. O que a gente espera, na verdade, foi um pouco o que eu comentei. Então, como a gente teve, o Bruno comentou, a gente comentou na apresentação, esse churn no terceiro T do B2B muito forte, ele tem uma safra, né? Então, você imagina que o nosso same client sales ele dura 12 meses. Então, ele ainda vai influenciar no resultado da companhia no primeiro semestre desse ano. Naturalmente, uma proporção menor e no crescimento. Então, a gente espera aí no primeiro semestre desse ano um same client sales crescendo de forma gradual, mas no segundo semestre do ano, muito pelo contrário, como a base de comparação vai ser menor por causa do churn, o crescimento vai ser muito maior. Então, a gente espera no primeiro semestre ainda ele crescendo de forma gradativa, mas um segundo semestre muito forte de same client sales, principalmente no B2B, porque o B2C, o B2B hoje está offsetando o B2C, né? O B2C continua crescendo e o B2B offsetando um pouco esse crescimento. Então, quando o B2B parar de ofender esse número, os dois juntos vão fazer um crescimento muito importante. Tá? Então, a gente espera no segundo semestre o número consolidado crescendo de uma forma mais exponencial. Ele vai crescer gradativamente no primeiro e no segundo trimestre também, tá? Perfeito, Stuck. Muito obrigado. Super claro. E acho que o segundo ponto que eu tinha aqui é com relação a capital de giro no quarto TRI, né? A gente observou um aumento da carga total de capital de giro ali no sequencial, mais ou menos parecida com o que tinha acontecido no terceiro TRI, né? Uns 10 milhões mais ou menos. E o que chamou bastante atenção nesse TRI especificamente
foram os movimentos em recebíveis e fornecedores, né? Ambas essas contas aumentando de uma maneira relevante. Então, se você puder discutir um pouquinho as razões por trás disso, também seria bastante interessante. Então, vamos lá. Então, acho que o capital de giro, na verdade, a gente teve um efeito até positivo de capital de giro. Porque se você imaginar que a gente teve o gasto com a Lincros lá de 38 milhões, a gente teria um capital de giro, caso esse gasto não existisse, muito, muito melhor. Mas um fator importante do capital de giro no trimestre é naturalmente a sazonalidade, né? Então é um mês que a receita cresce muito. E como o meu prazo médio de recebimento ele gira em torno ali dos 60 dias, o capital de giro no último TRI ele sempre é influenciado por esse prazo médio de recebimento. Naturalmente, como a receita cresce no quarto T, o custo cresce também no quarto trimestre, né? Eles não crescem proporcionalmente, mas eles crescem, e você tem esse descasamento do capital de giro do quarto trimestre do ano. Então, se a gente tirasse a sazonalidade, o capital de giro seria bem melhor. Dado a sazonalidade, o capital de giro acabou sendo muito parecido, então, no fim das contas, a gente fez um bom trabalho para poder netar a sazonalidade e manter ele bem parecido com o terceiro trimestre. Isso vai se refletir de forma o contrário a partir do primeiro trimestre desse ano. Então, é muito o efeito do final do ano dos recebimentos, tá? Tá bom, perfeito, super claro também, Stuck, obrigado. E aí uma última bem rápida, acho que com relação ao noticiário recente que a gente viu aqui, né, o Mercado Livre colocando 4 novos fulfillment centers no Brasil, indo de 7 para 11, se eu não me engano, com esses fulfillments focados em SMEs, acho que incita um pouco a pergunta, né, de como vocês enxergam para frente essa competição incremental dentro de pequenas e médias empresas vinda dos grandes marketplaces na parte de logística, né? Então, se vocês puderem discutir um pouco nesse sentido, Bruno, também seria legal entender sua visão. Legal, Jorge. Eu acho que o que a gente viu no ano de 21, principalmente, foi a maior verticalização com muita rapidez no Mercado Livre. Ele verticalizou muito rápido. E o que está acontecendo agora, na verdade, eu acho que tem muito mais a ver com aumentar o footprint e chegar mais rápido na casa dos consumidores do que continuar a verticalizar, tá? Porque ele já está em 85% de verticalização quase. E a gente já está contando com esse número, e mesmo assim, você percebe que a nossa receita continua a crescer, o nosso número de pedidos continua a crescer. Seja porque a gente está adquirindo novos clientes, seja porque a gente está operando para eles mesmo e para outros que verticalizam em outros tipos de segmento, né? Então, a gente não vê um cenário muito diferente do que acontecia antigamente. Acho, inclusive, que a aceleração da verticalização ela já aconteceu. Agora, o que tem é muito menos a se verticalizar. Então, não acho que, para nós, seja uma perspectiva importante de ameaça. E a gente, olhando para o potencial de mercado, a gente já tirando essa verticalização, ainda existe um potencial muito grande de mercado endereçável para a Sequoia, né? De mais de 8 bi de reais de frete. Então, é algo que a gente já conta, já entende nas nossas projeções, já aprendemos a conviver. Não acho que vai mudar, a gente não acha que vai mudar muito do que já tem acontecido nos últimos anos. Legal, tá super claro, era isso. Muito obrigado de novo, pessoal, e parabéns de novo. Obrigado a você. Valeu. Lembrando que para fazer perguntas por telefone, por favor pressione *9 para entrar na fila. E para realizar perguntas via webcast, clique no botão Q&A e digite sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do webcast de Patrícia Oliveira. Poderiam comentar sobre o pipeline de M&A para 2022? Patrícia, obrigado pela pergunta. Acho que o Armando comentou um pouquinho já sobre o pipeline de M&A numa pergunta anterior, mas o pipeline a gente continua bem animado com o pipeline. A gente, além dos MOUs assinados, a gente tem 6 NDAs já assinados e o time trabalhando para esses NDAs virarem memorandos de entendimento.
a gente continua olhando aquelas 3 principais verticais, então a gente olha muito tecnologia para completar nosso ecossistema de tecnologia e melhorar ainda mais a nossa operação, e a gente olha deals tradicionais, deals para expansão geográfica e penetrações de segmentos onde a gente ainda não tem oportunidade. Então, por exemplo, o LTL no Nordeste, que é onde a Sequoia ainda não tem uma penetração importante, então acho que tem oportunidades no Nordeste, no Centro-Oeste, tem algumas regiões importantes, e a gente continua olhando deals para consolidar regiões específicas, para continuar ganhando densidade e melhorar assim a escala. Então, a gente está bem animado com o pipeline, esses 2 MOUs eles estão andando no caminho normal de due diligence, e a gente espera que outras oportunidades se convertam ainda esse ano para a gente poder continuar na nossa estratégia de crescimento inorgânico, tá? Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Mais uma vez, para fazer perguntas por áudio, pressione *9 para entrar na fila. Para fazer perguntas por webcast, clique no botão Q&A e digite sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Armando Marquesan Neto para as considerações finais. Por favor, Sr. Armando, pode prosseguir. Obrigado. Mais uma vez agradecer a todos os participantes. Espero que a gente tenha conseguido passar os resultados, mas a nossa equipe de relação com o investidor e a companhia continua à disposição de vocês para mais perguntas e solução de dúvidas, mas agradecer mais uma vez a toda a diretoria executiva da companhia, todos os nossos 8.500 colaboradores por esse grande resultado de 2021, dizer que a gente continua bastante entusiasmado com a construção e com a jornada da companhia nos próximos anos, e muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Obrigado, pessoal. A videoconferência da Sequoia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.